Boa tarde, amigos. Estamos começando mais um Ponto a Ponto. E como a gente prometeu, né, a gente está trazendo hoje a nossa amiga Raquel Maia para falar sobre o papel da mulher espírita na sociedade. Então, você, mulher que nos assiste, vocês, homens que nos assistem, também podem interagir conosco através do chat da Rede Amigo Espírita, né? E comentar, dar a opinião de vocês, perguntar. E vai ser muito bom essa interação, muito boa essa interação com vocês, essa participação de vocês. Então, antes de mais nada, meu abraço a todos vocês da Rede Amigo Espírita, TVC e Rádio Fraternidade, que nos veem e ouvem agora, né? Pra gente começar esse papo, né? Queria apresentar a nossa amiga Raquel Maia, que é uma divulgadora da doutrina, né? Tá no movimento espírita, levando a doutrina a todos os lugares, né, Raquel? Boa tarde, Giane. Boa tarde, Igor, todos os telespectadores da TVC e todas as rádios que fazem esse programa. É com imensa alegria que nós estamos aqui e agradecemos antecipadamente ao convite e esperamos ter uma tarde de bastante interação nesta temática que é muito interessante nos nossos dias atuais. Com certeza. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, Raquel, na questão 821 do Livro dos Espíritos, quando é perguntado se as funções dadas às mulheres são de igual importância às dadas aos homens. E aí a resposta é que sim, principalmente porque é a mulher que dá as primeiras noções para o ser, para o espírito, né? Aí ele nos remete à função da mãe, que gera aquela criança 9 meses e está incumbida da educação daquela criança. Não somente a mãe, o pai também. Mas a mãe tem essa responsabilidade maior, até como afirmado pelos espíritos. Então, a pergunta que eu lhe faço é: as mulheres de hoje, dessa sociedade louca, onde as mulheres trabalham muito e que tiveram que ralar muito para poder conseguir seu espaço, será que elas têm a consciência da importância desse papel delas como mãe? Bem, em primeiro lugar, é importante registrar que esta pergunta, né, a 821, ela está inserida na Lei de Igualdade, no Livro dos Espíritos. E esta lei já é uma lei natural, uma lei importante, que ressalta para tanto homens e mulheres que Deus, justamente, né, outorgou tanto ao homem como à mulher a própria inteligência e esta faculdade de progredir. Por isso, os direitos, né, entre homens e mulheres são considerados iguais e perante Deus, né, tanto o homem como a mulher, sim, eles são iguais. Mas é importante registrar também que quando os espíritos então ressaltam que a importância, né, dessas funções e muitas vezes para a mulher se torna um pouco mais em relação à questão da maternidade, é porque a maternidade é onde determina que a mulher se diferencia no sentido dessa questão da cocriação, a importância de dar, de gerar a vida, de ter então a oportunidade de dar às crianças, aos filhos, as primeiras noções de vida, e sem falar neste período, né, gestacional, neste período importante de preparação do espírito, de ter uma oportunidade de uma nova existência. Mas o que acontece é que nos dias atuais nós sabemos, em virtude de toda essa correria que se faz, a mulher que trabalha fora, que não é mais aquela mulher do lar como acontecia antigamente, então necessita cada vez mais de ter essa percepção da função da maternidade. No qual sentido? Para ela poder, então, viver um processo de conciliação, de conciliar tanto o lado do trabalho, como, portanto, a questão de educar os filhos, de ter os seus filhos. Olha, o que a gente vê, né, por exemplo, Giane, é quanto fica difícil, né? Ela consegue perceber, mas até mesmo para que ela se torne mãe hoje, as próprias mulheres estão postergando nessa idade, deixando, né, para ser mais para frente, aproveitando bem o seu campo profissional. Porque nós vemos muito hoje nas organizações, até se tiver um processo de seleção, por exemplo, entre homens e mulheres, muitas vezes são dados, né, o privilégio à
escolha entre homens, porque a mulher sabe-se que tem esse período, se ela se tornar mãe, essa questão da licença maternidade, mesmo sendo um direito adquirido. Mas mesmo assim, o que é que acontece? Ainda há esse processo de discriminação. A gente vê também, por exemplo, no processo de seleção, quantas mulheres são perguntadas se não mais estão no período fértil, se existe até mesmo um comprovante de laqueadura, para que elas possam assim participar de ser escolhida no campo do processo de trabalho. Então, tudo isso ainda demonstra dificuldades para as mulheres tornarem-se mães. Mas há aquelas que nos dias atuais conseguem este exercício. É muito importante que cada vez mais a mulher consiga nessa sublimação do ser, que é o exercício da maternidade. Tem até uma mensagem que nos diz assim: a mulher, quando se faz mãe, seja ela de onde for, por fora é sempre mulher, por dentro é um anjo de amor. Meimei mesmo nos relata que a mulher é a missionária da vida, e ela, como co-criadora, tem a corresponsabilidade não só de dar à luz, como poder educar de uma forma mais presente, mais próxima. Então, a mulher precisa estar relativamente compreender essa sua função da maternidade, que não pode ser jamais abandonada e que nós precisamos preservá-la com muito afinco e com muito amor. Você falou agora na questão das mulheres deixarem um pouco para mais tarde a maternidade. Mas a gente vê que não só a maternidade, mas só o casamento. As pesquisas mesmo apontam que quanto mais instrução tem a mulher, quanto mais ela estuda, quanto mais ela se capacita profissionalmente, mais tarde ela casa, mais tarde ela constitui família. Sendo assim, as mulheres espíritas que têm consciência que o nosso planeta passa por um momento de transformação, que muitos espíritos precisam reencarnar aqui na Terra para conduzir, ajudar nesse processo de mudança do planeta. Qual é a posição que nós temos que ter? Porque a gente fica muito dividida. A gente sabe da nossa assim, necessidade de contribuir com a evolução, mas também a gente precisa trabalhar, a gente precisa realizar os nossos planos. Então, como é que a mulher espírita ela vai se posicionar diante desse dilema? A doutrina espírita, ela já nos relata que quando Allan Kardec pergunta a respeito da importância da encarnação dos espíritos, e a encarnação, portanto, os espíritos respondem na questão 132, os espíritos superiores, que Deus proporciona a encarnação dos espíritos com a finalidade da perfeição. Então é esse progresso moral e espiritual que nós temos. Então, para a mulher espírita, nós não podemos prescindir, em primeiro lugar, é claro, dos nossos valores, mas de saber que precisaremos conciliar a questão profissional também com as questões familiares, no processo reencarnatório de todo um projeto de vida que nós mesmos pedimos e construímos no mundo espiritual, num projeto que é preciso ser executado aonde? Aqui na Terra, não é verdade? Então, nesse sentido, cada vez mais sabemos que a mulher está assim retardando esse processo para acontecer posteriormente, mas isso não pode deixar de existir. Primeiro porque nós somos então corresponsáveis pela perpetuação da espécie. E a família, ela é um instituto sagrado que é preciso ser preservado, porque fomos todos de onde viemos, oriundos de uma família. Deus já nos deu essa capacidade, esse sentido de todos nós nascemos, da relação, da origem de dois seres, entre a mãe e um pai. E mesmo que isso não se perpetue, geralmente o que acontece nos dias atuais, o filho fica e é da mãe. Com essa ligação já biológica, já intrauterina, de todo esse processo que acontece. Então, o que nós não podemos deixar, enquanto mulheres e mulheres espíritas, é entendermos que é preciso que a nossa vida ela possa ser bem tratada e que a gente possa então ter um projeto de execução para que não seja interrompido e a gente também não possa deixar tanto para depois, para amanhã.
Você sabe hoje o que está acontecendo para as mulheres é que por esta crise mesmo da natalidade. Antes se tinham inúmeros filhos, né? Porque a mulher vivia para isso, para procriação. Né? Então tinham 12, 20, até 30 filhos, como a gente sabe. Hoje é menos de 2, é 1,2. E nesse sentido maior, para que haja o processo reencarnatório, e no mundo onde nós vivemos, um mundo de expiação e provas, o que acontece? Quando se passa para um processo posterior pela idade, e aí é preciso às vezes uma fertilização, né? Com essa fertilização, muitas mulheres não engravidam apenas de um filho. Então vem logo 2, 3, às vezes até quíntuplos. E a gente sabe que é a oportunidade que a própria espiritualidade alcança através da ciência para que não seja interrompido esse processo reencarnatório que o mundo precisa progredir, evoluir e que não está nas nossas próprias mãos, né, da gente conseguir realizar tudo isso. Mas sim também com a permissão de Deus. Então, registramos que a mulher precisa sim trabalhar, ter o seu espaço, alcançar cada vez mais, mas não podemos deixar de fazer o exercício do nosso papel, porque Deus aguarda de nós, para que a gente possa conseguir melhorar o nosso mundo, fazer com que nesse processo de educação dos nossos filhos, este orbe terrestre possa se tornar um mundo melhor. Então, é no núcleo familiar, na célula máter da sociedade, que a gente vai conquistar tudo isso. Então, podemos até postergar um pouco, mas não prescindir de construirmos a família, que é o local sagrado mais importante, onde fomos plantados e precisaremos florir. Porque senão, iremos sair daqui, né, da terra, deixando os nossos compromissos e iremos o quê? Deixar, adiar para posteriormente, iremos ser cobrados. Porque a quem muito foi dado, o próprio Evangelho nos fala, muito será pedido. Então, eis uma questão importante de tentarmos conciliar a todo momento na nossa vida o nosso exercício profissional, mas também o nosso exercício familiar. A mulher, a própria história está aí para contar, lutou para conseguir muitas coisas. Antes a mulher ficava sempre à margem, à sombra do homem, né? Era a dona de casa, né? E não tinha direito a vez nem a voz. Muitas lutas foram traçadas para que se conseguisse esse espaço que a mulher tem hoje. É claro que a gente ainda não está satisfeita, ainda falta muita coisa a se alcançar. Mas a mulher tem autonomia sobre o seu corpo, sobre como se comportar, porque antes até a forma de se vestir era imposta. Então as mulheres conseguiram muito espaço, muitas conquistas boas. Mas aí eu pergunto, será que toda essa autonomia que nós alcançamos, todas essas coisas que nós conseguimos, nós estamos sabendo usar devidamente? Acredito que muitos equívocos ainda acontecem nos dias atuais. A mulher precisa entender que um passo grande, né, foi dado em questão de conquistas, porque antigamente, na história, nós sabemos que a mulher nem tinha alma, né? A mulher não tinha vez, a mulher não tinha voz. E sabemos que na própria época do Cristo, se a gente for trazer na história, o quanto era dado carta de repúdio, inclusive, a mulher que fosse pega em adultério, né? Quando na realidade, essa questão de adultério não é feito apenas pela mulher, mas sempre com a participação também do homem. Então, o que é que acontece? Quando o próprio Jesus, nessa passagem, né, da mulher adúltera, e ele traz, naquele sentido de poder perguntar para ela, né, mulher, onde estão aqueles que te condenavam? E no sentido de atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado, o que é que acontece? Jesus já nos orientava a dizer que ali vai e não peques mais. Eles não te condenaram, eu também não te condenarei. Ou seja, desde aquela época, Jesus já estava mostrando à mulher a força, né, da mulher, trazendo na história para que ficasse assim o relato, para que sempre pudesse ser analisado tal questão da feminilidade também. E aí, a partir deste conceito, nós vemos que foi preciso muito avanço para que a mulher conquistasse o seu espaço.
A gente sabe também na história que as mulheres, né, no século XIX, no ano de 1857, por exemplo, naquela fábrica têxtil, quando em Nova York, as mulheres trabalhavam mais de 14 horas por dia, né, e ganhavam salários inferiores aos dos homens, e precisaram, assim, num processo de revolução, se unirem para poder reivindicar os seus direitos. O que é que os homens, né, muitos fizeram naquela época? Precisaram incendiar toda aquela fábrica, e aí mulheres mártires, para também mudar na história. Tanto com a questão do concílio, né, da reunião em Copenhague no ano de 1910, e a institucionalização do próprio Dia Internacional da Mulher, mostrando aí a força, este papel, para que realmente ela pudesse se sobressair. Mas tudo isso vem como questões de conquista, mas acontece que a mulher ela não pode também perder a sua essência, né? De conseguir manter cada dia o exercício do seu papel. Muitas circunstâncias, ainda o processo discriminatório acontece até nos dias atuais. Por que nós temos uma lei, como a Lei Maria da Penha, para que ela possa ser exercida? Porque muitos homens ainda precisam, né, de chamar desta lei, porque batem nas mulheres, porque tem todo o processo de agressividade. E nós sabemos que isso também tem componentes kármicos, reencarnatórios, de tudo isso envolvendo, né, verdadeiros laços aí de família, que muitas vezes pessoas que não são espíritas, que não conhecem o que nós conhecemos, né, da reencarnação, dizem, mas como essa mulher aguenta? E a gente sabe que tem todo um processo aí de aprendizado, um processo aí de resgate, de componente necessário, né, para isso. É claro que não estamos dizendo que a mulher vai se sujeitar a ser espancada de forma nenhuma, mas são ligações que precisam ser, claro, desfeitas no sentido de reconciliação, mas de aproximação através de um amor puro. Então poderíamos começar a relatar que a mulher precisa, com todas essas conquistas que ela já conseguiu na sociedade, manter o seu papel, mas não naquele sentido de vingança, vamos dizer, entre aspas, em relação ao homem, mas trazer no seu íntimo, sem perder a sua essência de mulher, o seu papel, para que ela possa conquistar cada vez mais, mas assim, sendo medianeira da vida, sendo aquela mulher conciliadora, sendo um instrumento de luz no próprio lar, que vem trazer a paz e que mesmo trabalhando lá fora, né, consiga sempre manter o seu papel de ser um agente agregador, um agente conciliador e, por que não dizer, a personificação de um amor sublime que é próprio característico do amor de mãe. Muito difícil, né? A gente saber dosar e tomar as decisões. Não é fácil. Ainda pegando o gancho disso que a gente está falando, como eu comentei no início, uma das conquistas foi a liberdade sobre o seu próprio corpo, a forma de se vestir, a forma de se expressar. E o que a gente vê ultimamente é uma banalização da feminilidade. O que a gente vê de outdoor pela cidade, de mulheres seminuas ou até mesmo nuas, né? A gente pode dizer que não viu, que a gente vez ou outra parece um pouco mais abuso, mas a gente vê que é uma banalidade. Propagandas de bebidas com mulheres de biquíni. Não, parece que todo produto voltado para os homens coloca uma mulher seminua que é para vender. Então é como se o corpo feminino tivesse virado um produto, uma coisa comerciável. Então a feminilidade, a delicadeza, a importância daquele corpo que foi preparado para gerar um filho, né, trazer tanta vida ao mundo, foi banalizado. Então assim a gente fica pensando, será que é uma conquista que as mulheres talvez não souberam conduzir porque permitiram que chegasse a esse ponto? Banalização, o próprio nome já fala, significa vulgarização, né? Vulgarizar. E aí, eis o papel da mulher, principalmente espírita, de poder, sim, pelo exemplo, conseguir transformar ou até mesmo orientar dentro do seu próprio lar as suas filhas para que a gente comece a mudar na intimidade, né, do próprio lar e trazendo à sociedade externa
para que não haja mais dessa forma o que está acontecendo com a banalização realmente da feminilidade. Por quê? Porque sabemos que muitas mulheres imaginam e que são donas do próprio corpo e dele pode fazer o uso. Vejamos que até mesmo isso hoje no exercício do próprio aborto, porque acham que são donas do próprio corpo e podem fazer, né, usar e usufruir da forma como se fossem delas. E quando a gente sabe que a própria doutrina espírita vem nos falar do componente espiritual que nós temos, de que nós geramos um corpo, mas não o espírito que ali, né, existe, porque fora Deus quem gerou, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. E é preciso que, para que a mulher realmente se valorize um pouco mais, porque para tantas propagandas, né, precisa de um refrigerante ou algum componente que haja no marketing, a presença da mulher de uma forma que possa ali, um apelo, apelativa, né? Então, assim, conclamamos todas as mulheres para que a gente possa se mostrar que isso para nós significa denegrir a imagem feminina. Então, nós só precisamos usar do nosso exemplo, exercermos o nosso direito e respeito, exigirmos o respeito, que também nos é proveniente e que a gente precisa iniciar como? Fazendo e respeitando aos outros, né? Então, que as mulheres possam se respeitar um pouco mais. Para nós fazermos protestos, não precisamos tirar as roupas, ficarmos nuas para demonstrarmos isso que somos muito mais fortes. Mas fazermos, vamos dizer, debates de ideias, né? De ideais, através do uso da inteligência, de uma forma em que possa ser demonstrada a toda a sociedade a importância de que nós mulheres temos e esta igualdade que hoje se faz, tanto no campo profissional, seja nas artes, na própria ciência, né, na política, a mulher se sobressaindo, mas sem a necessidade de perdermos os nossos valores, que são os valores morais. Esses são imprescindíveis e intrínsecos ao ser. E aqueles que o próprio Jesus nos falava, né? Que os ladrões não roubam, que as traças não corroem, que a ferrugem não consome. Onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Então busquemos no exercício do respeito que nós precisamos dar a nós mesmos. E é bem verdade que aí é aquela questão da noção de moral, né? Allan Kardec pergunta qual o que significa moral. Conjunto de regras de bem proceder. Então é preciso que os costumes nossos sejam exercidos da melhor forma e que nós não, então, deixemos que aconteça isso. Orientemos as nossas filhas, os nossos filhos, sobrinhos, possamos participar de debates e mostrar a importância da mulher sem esta vulgarização. Este não é o nosso papel e não devemos deixar que isso aconteça. A gente tem um comentário aqui da nossa amiga Elizabeth Araújo, que ela comentou o seguinte: depois que estou estudando a doutrina, tudo melhorou para mim. Entendo um pouco mais a mim mesma e outras pessoas, inclusive as que eu considerava como adversários ou inimigos. Porém, minha família eu encontro sim dificuldade, pois consideram o espiritismo como coisa de maluco. Infelizmente ainda tem isso, e a gente pode dizer a nossa amiga que não é só na casa dela, muitos lares por aí. Isso é muito natural, né? Mas com certeza a doutrina, ela faz a gente se voltar um pouquinho para dentro e se conhecer melhor. Eu acho que nisso que você estava falando, da gente se posicionar sem perder os nossos valores, eu acho que quando a mulher se conhece, né, quando ela faz essa viagem interior, que ela se conhece melhor, que ela conhece seus limites, né, o que lhe faz bem, o que lhe faz mal, eu acho que esse posicionamento vem com mais naturalidade, com mais sutileza. E é tão importante porque isso deve ser de uma forma natural e diária, permanente, porque até mesmo no nosso modo de se vestir, né? No nosso modo de vestir, se a gente usa roupas que aí já projetem, vamos dizer, no próprio homem, o desejo da libido, né? De uma forma assim, que a gente mesmo seja esse agente de provocação, vamos poder chamar assim, então nós já estamos sendo de uma forma sem dar um exemplo positivo. Então, mas se a gente tem a postura, né, no nosso vestir, no nosso falar, no nosso jeito de ser, com certeza, pelo exemplo, a gente vai modificando a sociedade que aí se encontra.
Porque o que é a sociedade senão a reunião de todos nós no exercício do nosso papel de uma forma ética, moral e clara. E quando a nossa irmã Elizabeth, assim, busca estudar mais, né, a nossa doutrina e entenda que muitas pessoas pensam dessa forma, mas conhecendo o Espiritismo, que para Allan Kardec, quando nos diz que é uma ciência que estuda a origem, a natureza dos espíritos, né, bem como a sua relação com o mundo corporal, é uma doutrina luz, que nos oferece uma base para o nosso crescimento moral e espiritual e que nos dá todo o suporte, tirando o véu da letra que mata, nos ajustando para termos uma vida e sermos mais felizes. Temos outro comentário. Por enquanto só as mulheres, viu? Os homens eu já tentei puxar um pouquinho hoje, mas eles não estão querendo se manifestar a respeito. É natural, né? A nossa amiga Suziara Medeiros, ela diz o seguinte: eu recebi a bênção divina, pois o marido e o espírito faz muita diferença. Ele entende minha dedicação à doutrina e sempre me ajuda com as nossas filhas para que eu tenha um pouco mais de tempo para me dedicar ao trabalho do Cristo. Eu posso dizer o mesmo. Eu também, né? Eu posso dizer o mesmo, que o marido espírita realmente é uma bênção. Eu, graças a Deus, por isso que, assim, até esta semana, né, estou comemorando 27 anos de casado, e é porque também o marido é espírita. E aí nós vivemos e conciliamos muito a nossa agenda, junto aos nossos filhos, que também estão que ingressaram no trabalho espírita. Isso realmente auxilia bastante, né? Se pudermos dizer a todas, é algo que é uma bênção de Deus. Os nossos amigos que não conhecem, a nossa convidada é a esposa de Merlânio Maia, que já esteve aqui conosco, e mãe de Merlânio Filho, que também já esteve aqui conosco. Então a família, tá faltando só a moça Maiara, né? Para participar aqui conosco, que eu acho que em breve também estará. Mas com certeza, quando as pessoas se encontram nesse ideal também, tudo facilita, né? Quando as ideias se juntam ali, se unem, tudo facilita. E realmente é uma bênção, né? Ela pode encher a boca para dizer que é uma bênção. É verdade. E agradecer muito, né, a Deus e preservar para que isso realmente continue e se perpetue, né? Ajudando cada vez mais. E os homens, se quiserem se pronunciar, por favor, viu, meninos? Não fiquem com medo. Acho que eles estão com medo de apanhar as meninas lá no chat. Eles não, inicialmente disseram que não queriam se pronunciar. As meninas estavam doidas para ouvir as respostas. Mas vamos lá. A gente, falando sobre a mulher na profissão, na carreira, que cada vez estuda mais, cada vez cresce mais. Tem algumas empresas, a gente vê hoje, que às vezes para alguns cargos de liderança, de chefia, preferem que sejam mulheres a ocupar esses cargos pelo seu perfil conciliador, pelo seu perfil de tomar decisões assertivas em momentos de conflito, né? De ter esse posicionamento que apazigua, mas resolve e conduz para a solução, né? Mas o que a gente vê muitas vezes é que muitas vezes as mulheres no trabalho conduzem muito bem os conflitos, conseguem se comunicar com muita fluência com os seus colegas de trabalho para resolver os problemas, mas em casa a comunicação com os filhos é cada vez mais difícil, mais complicado. Muitas vezes tem filhos que praticamente vivem um mundo à parte. É como se uma família se dividisse e morasse na mesma casa, mas são como se fossem famílias diferentes. Então, como é que a gente pode entender que uma mulher que tem a habilidade de gerenciar conflitos e de comunicar-se bem, não consegue se comunicar com o filho? Essa pergunta é bastante interessante. Primeiro porque a mulher, ela no seu papel, ela é muito objetiva. Ela não é prolixa, ela é resoluta nas suas questões. E quanto à mulher executiva, ela precisa muito dessas habilidades, né? De ter conhecimentos, habilidades e atitudes que realmente sejam inerentes à liderança educadora. E vejamos que hoje as próprias empresas elas estão fazendo isso porque nos objetivos empresariais, para que a gente possa conciliar a gestão de equipe hoje, é difícil a gestão de pessoas e você trabalhar e gerenciar grandes equipes. E a mulher tem todo esse jeito, essa conciliação no próprio falar, no conseguir, né? É bem verdade. Mas acontece que parece até um dualismo de chegar em casa e não conseguir muitas vezes e não dialogar com os filhos.
O que nós dizemos, e podemos dizer o que acontece nos dias atuais, inclusive conosco, é que é preciso fazer com que, na nossa vida diária com os nossos filhos, nós não podemos perder e esquecer que o diálogo é algo imprescindível e fundamental. É preciso, por exemplo, o exercício da escuta ativa com os nossos filhos. E é bem verdade que no nosso lar, nós não vamos ter aquela objetividade empresarial que nós temos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que até mesmo, às vezes, por exemplo, em relação a colaboradores, se for na iniciativa privada, nós podemos dispensar um funcionário, não é? Porque nós vamos fazer um novo processo de seleção, vamos encontrar alguém adequado ao perfil. E com os nossos filhos nós não podemos agir dessa forma. Por quê? Porque eles estão conosco, foram então dados por Deus para que nós pudéssemos exercer, né, o papel da maternidade e fazermos cada vez mais que eles cresçam. E nós não podemos deixar de ter os nossos valores. Então, Giane, é importante este assunto porque nós, mulheres, não vamos ter aquela mesma objetividade e não vamos deixar de ouvir os nossos filhos, porque se nós deixarmos para depois, pode ser que eles sejam ouvidos pela internet, por aqueles amigos que não estejam lhes dando os conselhos necessários e a próprio cotidiano, o próprio dia a dia. Então, façamos da nossa vida um processo de conciliação. De que forma? Primeiro, cuidando de nós, né, do nosso corpo, do nosso espírito, para que tenhamos uma alimentação mais saudável, né, para que a gente possa fazer exercícios físicos. E ao chegarmos no nosso lar, estarmos preparados para esse terceiro expediente, que é com a família. Por exemplo, isso acontece muito no meu dia a dia. Uma das coisas que eu faço, e aí é o meu cotidiano, usar a tecnologia ao meu favor. A gente sabe que hoje nos próprios, né, iPhones, smartphones, a gente tem o aplicativo do WhatsApp. E eu viajo muito e faço muitas reuniões também no meu campo profissional, mas não deixo de dialogar e conversar com os filhos. A gente tem o chat da família e sempre ali a gente está registrando o que aconteceu hoje, como é que foi o dia, o que é que fez. Isso quando eu estou fora do lar. E quando eu chego, às vezes até os meninos dizem: mãe, de novo, vai perguntar isso de novo. Mas eu continuo a perguntar. E saber como é que foi o dia. E mesmo cansada, às vezes exausta, mas querer saber o que foi que aconteceu, o que foi que fez, com quem estava. Porque isso, nós não vamos perdendo os vínculos. Então nós, mulheres, precisamos exercer este papel. Então a escuta ativa é muito importante nos nossos dias. Mesmo chegando em casa bastante cansado, né? E mesmo tendo dificuldades, porque hoje a gente sabe que a juventude e a adolescência é uma fase que precisa muito do apoio da mãe, precisa muito do apoio do pai. E mesmo a gente às vezes distante ou passando o dia fora, mas minutos que nós consigamos conversar com eles, olhando no olho, vai servir muito. E algo que nós fazemos também, por exemplo, é o exercício do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar aproxima muito a família, além de dar todo esse suporte, esse conforto, esse alento espiritual, faz com que nós possamos, assim, aprender muito mais para estreitar os laços de família, para sermos mais unidos, porque na prece que os nossos filhos fazem, eles mesmos dizem para nós e nos emocionam em relação a isso. Então, não é estar, às vezes, apenas presente, né? Mas é ter a presença do coração, a presença nas atitudes. Isso é que nós, mulheres, não podemos prescindir. Vamos fazer o nosso trabalho lá fora, sim, porque a gente sabe também que muitas mulheres hoje são, inclusive, aquelas provedoras, né, das despesas da família. Os pais ficando, às vezes, até em casa, cuidando dos filhos, e houve um pouco essa inversão. Mas isso a gente pode conciliar sem inverter os papéis e sem deixar de perder, né, a nossa essência feminina e este papel dessa palavra tão doce que é mãe, que quando eles chamam mãe, tem que ser a gente. A gente não pode delegar a ninguém, é indelegável. Então, assim, cuidemos dos nossos filhos, façamos as nossas atribuições enquanto executivas, mas enquanto também mães, é o nosso papel que não podemos deixar que ninguém faça por nós. E vamos fazer com muito amor, porque é uma reposição emocional, espiritual, porque nós, quanto
seres, né, bio, psico, social, espiritual, Deus nos ampara e nos dá toda essa condição para que a gente possa ter toda a energia e poder ajudar os nossos filhos a crescerem, a serem verdadeiros homens de bem. Os homens entraram na conversa. Ah, que bom! Eu até falei hoje no início, antes de começar o programa, que a gente tem um tricô hoje, mas o tricô, quando os meninos podiam participar. E o nosso amigo Ramon Santos, ele me trouxe uma pergunta que eu achei muito pertinente. Pois não. Ele disse, no caso das famílias que a mãe desencarnou e que o pai é que é responsável pela educação do filho, da filha no caso, como é que ele passa para a filha essa responsabilidade, que ele demonstra esse papel de mulher espírita na sociedade, ou até não espírita, mas como ele passa para ela essa importância da postura moral dela como mulher na sociedade? Essa pergunta é importante porque acontece hoje de uma forma muito natural e em diversos lares. E muitos pais hoje, a gente sabe, têm a denominação de serem pães, né? Pães, são pais, mães. Então, o Espiritismo explica muito bem. Porque na realidade, na essência, nós somos espíritos. Espíritos imortais. Que estamos mulheres, né? E estamos homens. Ora no corpo físico, ora no corpo masculino. Então, se acontece em determinado momento, né, a ausência da mãe e que o pai faz este papel, ele pode muito bem começar a dialogar, a conversar, a dar todo este amor e esta responsabilidade de orientação e vai ser provido pelo próprio Pai Criador, nosso Deus, nosso Pai, e o próprio Mestre Jesus de todo o auxílio para que possa ser ajudado cada vez mais e esta criança possa ser uma criança feliz e saudável. Por isso, nós não podemos deixar, né, de perceber que ninguém está sozinho. Que cada vez mais, quando nós orientamos, o Pai também tem uma importância muito grande. Então, como espíritos imortais, nós já somos viajores do universo, né? Como o próprio Emmanuel nos fala. Então, dentro de nós estão escritas as leis naturais, né, na nossa consciência. Então, que façamos com que isso aconteça. E o Pai pode fazer essa atuação, usando diversas mulheres como, né, representação maior, para que esta filha possa, então, começar a conviver na família, na sociedade, tornando-se uma mulher que tenha todo o seu valor no campo profissional, mas também na essência maternal. E, melhor ainda, se esta criança ou este jovem poder estar, né, na evangelização espírita, na escola da juventude espírita, recebendo também essas orientações e noções que tanto nos ajudam para que possamos, assim, educar os nossos filhos. Raquel, qual é hoje, na sua opinião, o maior desafio da mãe espírita? O maior desafio para uma mãe espírita é educar pelo exemplo. Porque as palavras, nós já conhecemos, né? Nós sabemos dizer aos nossos filhos. Mas precisamos associar a isso a exemplificação dessas palavras. Tem uma música que nos diz, né? A lição sabemos de cor. Só nos resta aprender tudo outra vez. A gente sabe o que fazer, mas nós precisamos fazer. Então hoje, quando uma mãe ou um pai, ele diz, por exemplo, não fume, e ele fuma, então não tem o mesmo sentido, porque as palavras elas podem até convencer, mas os exemplos, eles arrastam. E é isso que nós precisamos fazer, é ter esse processo educacional, e como nos diz, o próprio Espiritismo não é uma obra de educação. Allan Kardec, quando nos fala a respeito da educação, que ele nos diz que é a arte de formar caracteres, né, de incutir hábitos salutares, é desta educação que nós precisamos, da valorização do ser humano, de mostrar aos nossos filhos que eles precisam respeitar o próximo, eles precisam conquistar na vida, até mesmo terem e valorizarem tudo o que tem no campo material, porque se isso nós não fizermos, eles não vão poder valorizar as pessoas. Por isso que muitos pais hoje imaginam que educar os seus filhos seja dar-lhes coisas, né? Objetos, carro. Você, por exemplo,
passe no vestibular que eu vou lhe dar um carro. Isso, você pode até premiar numa forma assim de querer valorizar aquele ato, mas isso não foi mais do que uma obrigação. E isso, os valores às vezes estão invertidos. Na realidade, o que nós precisamos é fazer com que esta juventude, a criança e o jovem, eles sejam bem orientados, mas pela força do nosso exemplo, do nosso amor. Porque a gente sabe hoje que a sociedade que a gente vive, se nós formos olhar os governantes, né, para sermos um bom governante, um bom pai de família, uma boa mãe de família, vamos olhar na origem. De onde viemos, né? No sentido de como fomos educados, orientados. Se formos uma boa filha, claro que seremos uma boa mãe. Se formos bons filhos também. Agora, quantos de nós, né, não observa isso e ficam apenas nas palavras e as coisas começam a acontecer o próprio caos? Quantos pais que orientam desordenadamente ainda os filhos? E aí querendo levar vantagem em tudo. Por exemplo, um filho para chegar em casa, meu filho, se você apanhar, você também bata. Porque você não pode chegar apanhado em casa. E a gente sabe que existe ainda hoje. Chegar apanhado, você leva outra surra. Você apanha novamente. Olha que cultura nós chegamos. Quando na realidade, na essência, nós precisamos usar da não violência, né? Da paz pela paz, no sentido da exemplificação, né? Nós não guerrearmos, mas um processo de pazear, que é construir a paz e estabelecê-la cada vez mais no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, acredito que o maior desafio é educar pelo exemplo, porque se isso nós fizermos, os nossos filhos serão realmente educados. Porque eles, muitas vezes, e a gente sabe, que quantos filhos dão grandes exemplos para os pais? Porque são espíritos que ali estão, muitas vezes com uma missão, né? Não só na aprovação, na expiação, e que são aqueles verdadeiras flores de lótus, né? Que nascem no charco e que brotam e que trazem a família a fazerem crescer e brotar. Então nós precisamos ser melhores, orientar da melhor forma para que os nossos filhos possam nos agradecer no sentido de posteriormente, como nos diz o próprio Santo Agostinho, né? Naquela mensagem, gratidão dos filhos e os laços de família, no Evangelho segundo o Espiritismo. O que fizeste dos filhos que te foram confiados? Essa é uma pergunta. E aí sim a gente poder responder, fiz o melhor, né? Dei o melhor de mim. Se eles não seguiram, é porque são individualidades, mas vão poder retornar um dia com o filho pródigo que então conseguiu enxergar e voltou, né, à casa do pai, pediu perdão e iniciou novamente a sua vida. Temos mais comentários dos nossos amigos aqui. A nossa amiga Cécia Bragança fala, é porque o espírito não tem o sexo, o que tem o sexo é o corpo. Acho que quando você falou da relação do pai, né, na posição de mãe, né? É verdade. E Tina Bastos comentou, devemos focar numa sociedade igualitária. E Vanessa Albuquerque diz o seguinte, as mulheres, por terem um papel hoje na sociedade de autonomia, estão se tornando mais fechadas, grossas e muitas vezes perdem a sua sensibilidade. Aí a Tina ainda comenta, todos temos o lado ânimos e ânima, que seria a representação do lado masculino e feminino. Os dois são importantes, mas tem que haver um equilíbrio para não se deixar de sobrejugar-se ao outro. Isso também tanto o homem quanto a mulher. Pessoal afiado, não é não? Muito bom, isso só complementa, né, as nossas palavras e essa questão ânima e ânimos, realmente. Nós precisamos cada dia trabalhar no nosso ser, como espíritos que somos, mas nunca deixar também um, né, se sobrepor ao outro, no sentido de a gente precisa do equilíbrio, para que em todas as circunstâncias da nossa vida, a gente esteja assim com a consciência tranquila do dever cumprido, né? Seja a hora em que, vamos dizer, no próprio relacionamento, que o pai possa ir antecipadamente e a gente, enquanto mãe, fique com os filhos. Isso aí, né, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos traz causas anteriores das aflições, perdas de entes queridos. Então, a resposta está no passado, muitas vezes, sim. Mas toda ajuda, todo auxílio se faz. E aí, no exercício do nosso papel, para que a gente, com equilíbrio, possa fazer, né, com que a sociedade se torne mais justa e, claro, a gente não vai reclamar, mas sim felizes seremos se estivermos cumprindo com
o dever que nos cabe no desempenho de cada papel. Falamos amplamente do nosso papel de mãe. Agora temos outro papel que nos exige algumas habilidades, que é o papel de esposa. Que habilidades são essas? Você que está com 27 anos já de casamento deve saber bem. Essas habilidades são inerentes ao nosso ser, que nós precisamos ser agentes de conciliação, mediadoras, né, da vida, distribuidoras de alegrias. Nós não podemos ficar o tempo inteiro, né? A gente sabe que tem aquele período em que a própria mulher, a natureza nos diz, né? O TPM, que tem esse período aí que para muitas mulheres parece que ela se torna mais permanente, né? Mas por muito tempo. Então nós precisamos trabalhar isso, porque para muitas mulheres nem existe este período. Quando o tempo passa, a gente fica muito mais forte e consegue manter a alegria do lar. É um desafio? É. Mas é preciso se autoconhecer para trabalharmos. Acredito que a paciência, a própria renúncia, né? Nós precisamos sim ter muita renúncia para convivermos, porque na convivência, né, o Evangelho nos diz, né, deixará pai e mãe, serão dois numa só carne, né? O que Deus uniu, o homem jamais separa. Mas vejamos, nós fomos criados em lares diferentes, muitas vezes em costumes diferentes, e precisamos nos adaptarmos ao outro. E eu gosto muito de uma frase que o próprio Padre Zezinho, em uma de suas músicas, ele diz que a mulher tem que ser um agente de ternura, de aconchego e de amor. E eu busco usar muito isso na minha vida, no meu dia a dia, para que a gente, enquanto esposa, possa manter isso, né? Mulher, amante, auxílio realmente para que o homem possa se sentir fortalecido e não apenas exigirmos, mas acima de tudo doarmos, né? Tudo o que de melhor existe no nosso coração. E algo para que a gente possa manter, né, os relacionamentos é sempre o diálogo. Eu também gosto, a gente conversa muito, eu e meu esposo, e uma das coisas que o próprio Espiritismo nos diz, né, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar o seu perdão. É uma das coisas que nós usamos muito no nosso dia a dia. Eu acho que é por isso que está nos ajudando nesses 27 anos, né? E a gente precisa muito, nós nos ofendemos e nós ofendemos ao outro. Mas se a gente realmente aproveita a oportunidade na reconciliação, de entender, né, a nova oportunidade, cada dia que passa é um novo dia, um dia que brilha, que nos chama a atenção para que a gente seja uma criatura melhor, e culminando com a felicidade que não é aquela que eu quero receber, mas aquela que eu verdadeiramente posso fazer ao outro. Com esse papel, acho que como esposa, a gente consegue manter um lar feliz e adequado para a gente viver numa sociedade muito mais harmoniosa. Verdade. Com relação... Me perdi aqui, me concentrei, então me perdi, mas... com relação aos padrões sociais, né? A sociedade ela vem estabelecendo padrões não só para as mulheres, mas para todas as pessoas. Mas para as mulheres tem aquele culto ao corpo perfeito. As mulheres têm que ser todas altas, magras, loiras e os olhos azuis, né? E assim, existe meio que uma corrida para esse corpo perfeito, que muitas vezes não se encaixa. Se a gente for ver, a mulher brasileira é mais baixa, é uma mulher de curvas, né? Então, existe, eu acho que uma loucura, né, frenética para as mulheres conseguirem esses padrões. Aí eu pergunto a você, será que essas mulheres que estão nessa correria frenética para alcançar isso, será que elas sabem realmente quais são as necessidades que elas têm? Será que se esse corpo magro, alto, esguio, vai deixá-las felizes? É isso que eu pergunto. Será que essas mulheres se conhecem suficientemente? Bem, em primeiro lugar, eu acredito que é preciso realmente pararmos um pouco e querermos saber quem realmente somos, né? Primeiro somos espíritos. Primeiro temos a condição, estamos hoje na condição de mulher, para o exercício do nosso papel, o cumprimento dos nossos deveres.
Mas o que vai nos fazer feliz, por exemplo, a escolha de uma profissão? Muitas mulheres, para serem modelos, né, precisam ser esguias, às vezes até anorexia mesmo, né, a anorexia, que faz com que assim, aquela magreza seja algo imposto que elas nem descobrem que isso acontece e os outros é que conseguem perceber. E nem no próprio espelho ela ainda se acha gorda. Vejamos que loucura, né, que leva muitas mulheres a isso. Então, é preciso um processo assim de autoconhecimento de quais são os valores que realmente me fazem felizes. Porque para muitos modelos hoje é interessante, as próprias, os estilistas, eles também estão descobrindo que as mulheres que são mais cheinhas, né, consideradas as mais fortes, mais gordas, vamos dizer assim, também têm, né, muito processo comercial de vendas para que isso aconteça e elas são imensamente felizes por serem daquela forma. Nós precisamos aceitar cada um de nós como somos e não querermos ser o outro ou a outra pessoa. E aí sim, né, a gente sabe hoje que mulheres que têm os cabelos lisos querem ter cabelos ondulados. Mulheres que têm cabelos ondulados, né, querem ter cabelos lisos. Ou seja, é uma insatisfação do que o próprio Deus Criador, e eu fico imaginando, Giane, a gente no Ministério da Reencarnação, desenhando lá os nossos caracteres e pedindo muitas vezes algo que iria acontecer conosco. E quando a gente chega aqui, distorce, né, toda a nossa vida. Então, para a mulher, sendo espírita, é preciso que nós possamos começar a refletir, né, o que nós queremos ser no nosso campo profissional, mas que isso não venha agredir realmente os nossos valores naturais e não nos faça sofrer, porque é bom ser como nós somos, porque a gente sabe que a beleza maior é a beleza interior, porque, inclusive sempre diz, né, sempre tem alguém que aguarda, você não vai deixar de ter um casamento, né, vai deixar de ter um relacionamento por se achar feia. Ora, precisa se melhorar a autoestima, que está, né, no processo da base da pirâmide de Maslow, quando a gente sai das necessidades fisiológicas, então vai para a base, né, da autoestima, que é um processo de saber quem eu sou, conhecer-se, para a partir daí começar a deslumbrar e fazer algo na própria vida. Então, um processo de escolhas. Vamos fazer as nossas melhores escolhas. Não vamos viver no sentido de como a sociedade quer que eu seja, de forma nenhuma, porque assim jamais encontraremos essa felicidade que almejamos, que é algo interior. Sigamos em quaisquer profissões, né, em quaisquer momentos da nossa vida, mas de uma forma em que estabeleçamos em nós um grau de comportamento que não seja aquilo que é inatingível, mas acima de tudo que nos faça uma pessoa melhor, feliz, e esta beleza irradia, porque sempre vamos nos sentir belas. Quem primeiro tem que achar bela é a gente mesmo, não é assim? E se isso nós acharmos, é claro que as outras criaturas vão achar também, porque é algo que vem de dentro para fora e que vai assim poder se sobressair de uma forma natural. Nosso amigo Ramon Santos comentou aqui, eu acredito que é preciso cuidar do corpo, mas o essencial é cuidar do espírito, como está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos, cuidar do corpo e do espírito. Né? Exatamente, essa é a nossa essência. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio que tem que procurar. A nossa amiga Maria Oliveira diz o seguinte: algumas mulheres que assim procedem é que ainda não descobriram que a beleza está na alma. Como você mesmo diz. É claro que a gente sabe que a gente tem que cuidar do corpo, que o corpo nos foi emprestado, que a gente não, né, tem que tomar todo um cuidado. Não é também descuidar. Mas eu acho que essa loucura pela perfeição, né, a gente existem pessoas que fazem milhões de plásticas para ficar igual a uma boneca. Então, como é que você deseja ser igual a uma boneca? E artificial, né? Porque se você se espelhar numa pessoa, não, eu quero ser aquela mulher bonita porque ela pra mim representa alguma coisa, ainda bem, vamos lá, considerar. Mas uma boneca, né, a gente vê assim, como eu disse, uma corrida frenética, mas eu acho que é tão frenética
e não se para, não se pensa, não se processa as informações, né? E aí demonstra também que a gente ainda é, por exemplo, espíritos de terceira ordem, né? Somos espíritos na escala espírita imperfeitos, porque o próprio culto ao corpo não deveria acontecer, porque nem este corpo é nosso. É apenas um envoltório, né? Apenas um instrumento do espírito. A gente precisa sim cuidar, valorizar, né? Não deixar que ele não fique bem, né? O processo de asepsia, tudo isso é importante. Mas o mais importante são estes valores que se exteriorizam, que é a nossa alma, a nossa essência, o que realmente nós somos. Porque aí seremos felizes em quaisquer profissões que venhamos a ter, sem precisar nesta loucura maior, porque isso às vezes é apego também ao corpo físico e que vai ser um grande dificultador no nosso processo de desencarnação. Porque vieste do pó, né, ao pó retornarás. O próprio Evangelho nos fala a respeito disso. Então, nem se o corpo é nosso, a gente é apenas usufrutuário, por que este culto maior? Vamos buscar a essência, vamos buscar tanta coisa maravilhosa, né? E é claro que se nós, com as ideias e com o conhecimento, a verdadeira propriedade, né? Como nos fala Pascal no Evangelho segundo o Espiritismo, a inteligência, o conhecimento e as qualidades morais, nós iremos sim ser criaturas mais felizes. Com relação à doutrina espírita, qual é o papel da mulher no desenvolvimento e na divulgação da doutrina? Bem, o papel da mulher é muito importante. Hoje a mulher na tribuna espírita, né, tem o papel da divulgação. A mulher hoje, como nós temos nossa doutora Marlene Nobre, que representa a AME Brasil, né, uma entidade especializada, ou seja, a mulher está buscando cada vez mais no papel da missão dos espíritas, né, do ir e pregar e da divulgação do Evangelho de Jesus a todos os lugares, a todos os recantos da terra. Ela está contribuindo muito mais para que isso aconteça. E bem como nos trabalhos que ocorrem nos centros espíritas, os trabalhos assistenciais, né, de assistência à mãe gestante, no atendimento fraterno, no trabalho junto à criança, junto ao idoso, na questão, né, do centro espírita, do zelar, a mulher hoje enquanto presidente de instituição espírita. Quer dizer, cada vez mais a nossa responsabilidade está aumentando enquanto mulher espírita e na divulgação. O que nós não podemos é deixar de realizar cada vez mais nosso processo de reforma moral, reforma íntima, de crescimento interior, de buscarmos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmas, é vencermos em nós a vaidade, né, o orgulho, porque nós não estamos competindo, né, com os homens. Nós estamos lado a lado no processo de construção, até porque precisamos, né, essa interação homem e mulher no crescimento espiritual de cada um de nós e no nosso progresso interior. Qual você acredita que seja o grande reflexo do papel da mulher espírita como mãe na sociedade? O reflexo é bastante saudável e a mãe, né, e a espírita na sociedade, ela precisa cada vez mais, na liderança educadora, a educação pelo exemplo, trazer todos os conceitos espíritas, os postulados espíritas, né, os princípios básicos da doutrina espírita para dentro do lar, para que a partir daí nós possamos assim formar uma sociedade, a sociedade menor que existe, que é a do lar, mais justa, mais feliz, mais coerente, ensinando aos nossos filhos a serem esses agentes multiplicadores, porque eles amanhã também vão construir os seus lares, vão gerar famílias e vão poder estender isso à sociedade, um novo amanhã. Então, este é o nosso papel de mãe, enquanto de mãe espírita, e na questão social, de nós podermos assim, o que formos no nosso lar, também sermos na sociedade. Se formos na sociedade, também sermos no nosso lar. Nós não podemos ser criaturas dissociadas, porque senão perderemos a credibilidade, não é assim? Esta questão é muito importante nos nossos dias atuais. E vejamos que aquele que realmente fala e não exerce, vai ser pedido muito contas à própria administração. O próprio Paulo de Tarso nos diz, né? Dar contas da tua administração.
Então, nós precisamos cada vez mais fazer este bem maior. A mãe, né, ser mãe já é um sentimento sublime de poder doar em plenitude e não exigir nada em troca. Esta é a função do amor maternal. E podemos viver no convívio social é também algo que se torna saudável por representarmos em todos os lugares por onde passarmos o que o Espiritismo nos traz, mostrando que nós estamos aqui na Terra para evoluir, para crescer, progredir, para amar, para passarmos de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, porque isso já justifica a transição planetária que nós estamos vivendo. E nós, enquanto conhecedores dessa doutrina, nós não podemos deixar de fazer, né? O Cristo aguarda de nós, nos faz um convite para que a gente possa, da melhor forma, conseguir transformar este mundo para ser um mundo de paz, um mundo sem guerras, um mundo sem trevas, um mundo de amor. Existe alguma relação entre o reconhecimento social e o trabalho da mulher dentro da doutrina espírita? O reconhecimento social em relação ao trabalho da mulher vai da sua própria atuação cotidiana, diária, rotineira, do que ela exercita, não é? Seja a mulher na tribuna, seja a mulher no centro espírita nessas questões assistenciais, seja no seu dia a dia quando ela está com os próprios filhos. E eu acredito que o reconhecimento maior, Giane, é quando isso parte de nós, de cada um fazendo a sua autoanálise. Quando a gente deita à noite ao travesseiro e poder dizer: o que fiz hoje? Né? Cumpri com o meu dever? Realmente fiz o exercício maior junto aos meus filhos, né? Nas questões do que eles estão passando? Dei a minha colaboração, a minha contribuição? Eu acredito que, para nós, este é o que vai nos responder. Se a resposta for sim, então agradecemos a Deus pela oportunidade e de usarmos bem ao nosso horário, né, os nossos dias. Mas se não, vamos então repensar como está a nossa vida, organizar mais os nossos horários, administrar melhor o nosso tempo, porque o tempo urge, a gente está sentindo aí que o tempo está passando mais rápido, mas sabemos que é em virtude do nível de informação que temos, né, do conhecimento aí que hoje está para nós não podemos dizer: eu não sei de tal coisa, porque temos as fontes e irmos adiante, a exemplo da internet, da própria literatura, mas o mais importante é conseguirmos essa conciliação para o exercício maior dos nossos deveres e assim estarmos com a consciência tranquila de fazer todo o bem que é importante para ser realizado e que não pode ser deixado para amanhã, tem que ser hoje, no agora, porque é o momento mais importante das nossas vidas, é o nosso hoje, que vai fazer um amanhã diferença nas nossas vidas, e ao chegarmos no mundo espiritual, chegarmos de malas prontas, né? Com a bagagem do dever realizado. A gente está finalizando o nosso programa, acabando assim. Eu queria agradecer a participação de todos, né, que contribuíram bastante para o nosso tricô de hoje. Então eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para inspirar todas as mulheres e os homens também, né, que nos assistem, que a gente dirige as nossas palavras às mulheres, mas a maioria desses homens que nos assistem também tem uma mulher ao seu lado, né. Eu acho que é importante reconhecer a importância, né. E eu acho que essa luta diária, porque se a gente for ver um exercício diário de muitas coisas que a gente tem que exercitar no trabalho, em casa, com o marido, com o filho, na comunidade espírita, então a gente tem que estar sempre desenvolvendo papéis e em cada campo a gente está ali buscando melhorar em algum aspecto, né? Então eu queria que você deixasse essa mensagem para essas mulheres e para os homens que nos assistem, antes da gente finalizar nosso programa. Primeiro, agradecer, né, a você por essa interação, Giane, a todos os telespectadores, aos que deram a sua contribuição também, e dizer que a mensagem é da própria essência da doutrina espírita, que nos faz verificar que a cada dia que passa no nosso ser, né, no nosso cotidiano, nós precisamos começar a olhar para dentro de nós, quem realmente somos. E vamos buscar a conquista dessa felicidade que almejamos, no sentido maior de fazermos ao outro a grande regra áurea de Jesus.
o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, se queremos ser amados, perdoados, ajudados, vamos, em primeiro lugar, amar, ajudar, perdoar, dar o melhor de nós, porque assim nós teremos a certeza que estaremos colaborando com a seara divina, que estaremos exercendo o papel da maternidade e da paternidade, que estaremos junto aos nossos filhos, que um dia também serão pais e poderão ver em nós como exemplos, mas no sentido também de aprendizado, porque nós também aprendemos tanto com os nossos filhos. E acima de tudo nós somos espíritos, essência, ainda inferiores, porque somos espíritos de terceira ordem, a maioria de nós que aqui se encontra no mundo de expiação e provas, mas rumo à evolução. O que nos aguarda, o que vai depender justamente esse tempo de nos tornarmos espíritos puros, não sabemos quanto tempo, mas vai depender do nosso esforço, da nossa vontade, de começarmos hoje a plantarmos, porque a semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Então, se nós, mulheres, exercermos o nosso papel, né, com muita alegria nos nossos lares, levando o amor, levando a ternura, não deixando, né, jamais de perder toda a nossa essência do jeito mulher e feminino de ser, nós iremos sim contribuir muito para a paz do mundo, para a harmonia do lar, para o crescimento da sociedade, que vai ser uma sociedade mais justa, transformada, quando nós interiormente transformarmos o nosso mundo íntimo. Muita alegria, muita paz a todos e obrigada pela participação neste programa. Nós que agradecemos sua participação, essa colaboração maravilhosa. Queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos que interagiram, que fizeram, contribuíram para que a nossa conversa fosse cada vez mais rica, né, e chegasse aos corações de todos vocês. Como eu sempre falo, esse programa é feito para vocês, para que vocês possam aqui ter o espaço, né, de discutir junto com a gente aqueles temas que a gente não tem oportunidade no cotidiano. Então, eu também queria contar com a contribuição de vocês, que se vocês quisessem sugerir temas para que a gente pudesse conversar, discutir aqui, então, como é feito para vocês, eu queria que vocês deixassem aqui na página da Rede Amigo Espírita as ideias de temas para que a gente possa buscar os melhores entrevistados para falar sobre os assuntos. Então, deixar um grande abraço a vocês, em nome de todas as mulheres, né, que trabalham, as mulheres da Federação Espírita Paraibana, as mulheres do ECOM, né, Fernanda, tem Tereza e todas as outras que contribuem conosco, Isabelle. Então, eu queria deixar um grande abraço para todas essas mulheres maravilhosas, e em especial para uma amiga, né, que hoje faz aniversário, que é a nossa amiga Marcela Firmino, que está fazendo aniversário hoje. Então, um grande abraço para ela, toda a luz, toda a paz do mundo, muito sucesso na vida, né? Que ela seja uma mulher realizada, feliz e plena na sua vida. Então, a todos vocês, um grande abraço, muito obrigada pela participação de sempre e até domingo que vem.